Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de Flávio Joséfo, autor desta obra magnífica, História dos Hebreus. Aqui nesta edição nós temos a obra completa, em 4 livros. Esta edição é traduzida por Vicente Pedroso, editora CEPAD, e é de 2009, um presente da Maria Helena, da UFS lá de Franca. Então aqui nós temos os livros Antiguidades Judaicas, As Guerras Judaicas, o livro Contra Apion e a autobiografia de Flávio Joséfo. Quem foi então este historiador? Flávio Joséfo nasceu como Yosef ben Matia no ano de 37 ou 38 ou 39 depois de Cristo. Ele era de uma renomada família, da qual se vangloria aqui no livro Autobiografia, porque a sua mãe descendia da dinastia Asmoneia. Então isso para ele era uma grande honra. E ele vai dizer aqui na autobiografia: tenho reis entre meus antepassados, o ramo dos Asmoneus, do qual minha mãe é proveniente. Ele foi criado na melhor tradição da Judéia, recebendo uma minuciosa instrução da Torá e uma boa educação geral. Aos 13 anos, iniciou seu aprendizado sobre as principais seitas judaicas da época. Então ele conhecia a doutrina dos fariseus, saduceus e essênios. Após viver dos 16 aos 19 anos, junto a um asceta chamado Bano, ele opta por aderir ao farisaísmo. Em 64 depois de Cristo, aos 26 anos, Flávio Joséfo seguiu numa embaixada para Roma, onde obteve, por intermédio da esposa de Nero, chamada Popeia Sabina, a libertação de alguns correligionários judeus que estavam presos. Esta facção judaica que causava revoltas era chamada de Coanim. O sucesso desta missão colocou Joséfo em posição respeitável frente aos seus conterrâneos. Ele foi muito vangloriado por isso, e foi também o seu primeiro contato direto com o poderio romano, algo que o deixou fascinado e convencido de que os romanos eram invencíveis. E iria influenciar sua atitude posterior ao escrever a história dos hebreus. Ao regressar para a Judéia, ele tentou em vão dissuadir os hebreus, os judeus, de empreender uma guerra contra os romanos, dizendo que a guerra seria um fracasso. Os judeus não teriam como resistir a este império. Não obstante, ao irromper a grande revolta de 66 depois de Cristo, quando os judeus reconquistaram temporariamente a independência, ele foi designado como governador da Judéia. Isso foi um passo importante, um governador militar. E lá ele foi organizado para constituir uma resistência ao Império Romano, lá na Judéia. Entretanto, mais do que preparar o território e a população para o enfrentamento das legiões romanas, Joséfo combateu os conflitos internos lá na Galileia, provocados pelas várias facções judaicas. Então ele vê tudo isso lá na Galileia, ele tenta acalmar os ânimos contra o Império Romano, mas isso levou à desavença com os extremistas, que o culpavam de se aliar aos romanos, ou seja, de voltar, contemporizar com o Império Romano, e por sua atitude ambígua, ele foi acusado por vários grupos de traição à causa judaica, como se ele estivesse do lado dos romanos. Tamanha a sua necessidade de justificar-se a respeito do curto tempo em que governou a Galileia, que ele irá dedicar a esse período de sua vida, grande parte aqui na história da sua vida, na autobiografia. Então ele conta sobre esse período
sobre esse contexto de guerras. Ele dedica grande parte da autobiografia a isso, a justificar que ele não estava do lado dos romanos. Vespasiano, enfim, atacou a Galileia com um exército de mais de 60 mil homens, causando devastação e sofrimento. E em sua obra aqui, As Guerras Judaicas, Joséfo faz uma detalhada descrição destes acontecimentos e a devastação é total. O povo da Galileia não tinha como enfrentar os romanos, não tinha como se igualar em campo aberto, e as cidades foram sitiadas, foram caindo uma a uma, e Joséfo se encontra com um grupo de revoltosos presos na cidade de Jotapata, e lá ele resiste a 47 dias de cerco. E acontece então o inesperado e questionável, aquilo que vai ser como que uma ferida na história de Joséfo. Em 20 de julho de 67 depois de Cristo, dia da queda de Jotapata, ocorre o mais suspeito episódio da vida de Joséfo, descrito por ele em terceira pessoa, aqui na obra. Então eu vou ler o trecho em que ele vai contar, como se ele estivesse falando de uma outra pessoa, mas é dele mesmo. Depois da queda da cidade, fugindo em meio aos inimigos, ele, o Joséfo, desceu a um poço muito profundo, ao lado do qual havia uma caverna espaçosa que não podia ser vista do alto. Lá encontrou 40 dos mais valentes dos seus, que também ali se tinham refugiado e que tinham todo o necessário para vários dias. 2 dias assim se passaram. No terceiro dia, uma mulher o denunciou. Vespasiano mandou Paulino e Galicano, 2 tribunos, garantir-lhe que o trataria bem, exortando-o a sair. E ele não quis fazê-lo porque, não estando persuadido da clemência dos romanos e sabendo do seu ressentimento pelo mal que lhes havia feito, temia que, quando tivessem seu poder, procurassem vingar-se. Então agora a gente percebe, esse embate na alma de Joséfo. Por um lado, os romanos dizendo, que vão poupá-lo, e ele com medo dessa situação. Não conseguindo convencê-lo a se entregar, os romanos decidiram incendiar a caverna. Só não o fazendo porque Vespasiano, o imperador, o queria vivo e convida Joséfo a se render, prometendo poupá-lo. Perante seus companheiros, ele aceitar tal proposta seria uma traição. Todos prefeririam morrer a se entregar. Joséfo dissuadiu-os do suicídio e propôs que se estrangulassem reciprocamente, numa ordem determinada por sorteio. E aí vem mais um trecho dessa autobiografia impressionante. Para ver quem deverá ser morto por primeiro por aquele que o seguirá, continuemos a fazer sempre do mesmo modo, a fim de que nenhum de nós se mate por si mesmo, mas receba a morte das mãos de outro. Imagina, gente, que coisa louca, né? Restaram vivos somente ele e um companheiro. Como ele mesmo tenta explicar, constrangido, aí palavras dele de novo. Isso continuou até que restavam somente Joséfo e outro, o que aconteceu talvez por uma especial proteção de Deus ou por casualidade. E aí a história pergunta, os críticos, os estudiosos sobre Joséfo: teria havido um truque ao tirar esta sorte? Feito prisioneiro, Joséfo prediz a Vespasiano que ele ostentaria em breve a púrpura imperial, quando tal se confirmou em 69 depois de Cristo, 2 anos depois. Aí sim, Joséfo foi liberto como recompensa por ter previsto isso e passou a ser protegido dos romanos. Após ir com o imperador Vespasiano a Alexandria, retornou ao palco da guerra na Judéia. Testemunhou o cerco e a queda de Jerusalém no ano 70. Acompanhando o vencedor Tito até Roma, onde chegou em 71 com a comitiva, então, de Tito, que havia arrasado Jerusalém, o templo, expulsado os judeus, a diáspora. Ele tornou, então, cidadão romano no ano 71 e cliente da dinastia dominante, os Flavianos. Então ele passa, de judeu para a cidadania romana, para esse novo contexto na sua vida.
Embora Joséfo só se refira a si mesmo por este nome, Joséfo, ele adotou o prenome Tito e o nome Flávios de seus patrões e protetores. Esta prática era costumeira para todos os novos cidadãos romanos. Assim resultou o cognome pelo qual ficou conhecido na história e na literatura, Flávios Joséfo. O nome completo era Tito Flávio Joséfo. Também a receber uma generosa pensão em Roma, além de terras na Judéia, confiscadas dos revoltosos. Mas viveu em Roma o resto da vida, e as honrarias prosseguiram sob o reinado de Tito e Domiciano. Então ele vai começar um processo de recordar a história. E muitos vão falar, né? Será que ele estava arrependido? Será que ele escreve isso para fazer uma catarse, uma purificação daquilo que passou lá em Roma, olhando para o passado? Sempre permaneceu, pelo menos a seus próprios olhos, um judeu cumpridor das leis e leal ao povo. Nunca pretendeu se distanciar de seu povo. Após a morte de sua primeira esposa, juntamente com seus pais, lá no ano 70, no cerco de Jerusalém, ele casou-se mais 3 vezes com mulheres judias e teve filhos. Como escreve um estudioso de Flávio Joséfo, chamado Lewis Browne, Joséfo tornou-se caudilho romano, porém tanto remoía a consciência, que ele passou o resto da vida a glorificar e defender em livros a história e a religião dos judeus. Então isso aqui é interessante, a obra de Flávio Joséfo, porque ela atravessou séculos e chegou aos nossos dias, e é a história do povo judeu. Permanece como mais fidedigno testemunho e relato dos acontecimentos contidos nas Sagradas Escrituras. Então seria um complemento daquilo que está na Bíblia. Não que a Bíblia precisa de completude, mas como fato histórico de alguém que viveu nesses contextos. Isso é muito relevante, muito importante para entendermos o processo de dominação romana e de revolta dos judeus contra o Império Romano, e depois, no ano 70, a diáspora, a dispersão dos judeus pelo mundo. Diversas razões contribuem para que este livro, esta obra completa, se torne uma obra-prima. Não apenas a magnitude do assunto, mas também o fato de seu autor ser tanto testemunho ocular quanto coadjuvante de alguns dos eventos nele narrados, como na autobiografia em que ele conta essa questão quando ele era governador militar na Galileia, depois também o cerco de Jerusalém, as batalhas sangrentas, né? Tudo isso vai aparecer aqui. Além disso, o que se revela na história dos hebreus, nesses 4 livros, é a confirmação das promessas de Deus para o seu povo e o cumprimento de sua palavra em todos os fatos registrados em suas páginas. A autobiografia é uma coisa mais pessoal e também contra Ápio, que é um dos livros, tem um outro assunto, mas principalmente nas guerras judaicas e nas antiguidades judaicas, nós temos a confirmação de que o povo judeu é um povo escolhido. Isso fica forte aqui na obra de Joséfo. Então, sem dúvida, ele foi um apologista importante da cultura e do povo judeu no mundo romano. Esse confronto de um povo simples, mas ao mesmo tempo considerado eleito por Deus diante do Império Romano. Numa época de conflito, tensão, desavenças, é através da sua obra que ele procura revelar o judaísmo aos letrados e sua compatibilidade com o pensamento helenista. Quer dizer, o mundo judeu enfrentando o pensamento grego, ressaltando a antiguidade da cultura judaica. Ele vai começar lá desde a criação do mundo, passando pelos patriarcas. Eu estou aqui na época ainda de Abraão, estou lendo aos poucos. Ele apresenta o povo judeu como um povo civilizado, devoto e filosófico. No cerca de 30 anos em que viveu em Roma, sob o patrocínio de Vespasiano, Tito e Domiciano, Joséfo escreveu a maior parte dos seus trabalhos. Então, é lá em Roma que ele vai escrever esta história, vai resgatar, né, um trabalho de fôlego, uma leitura impressionante. Então nós temos 4 obras que estão aqui neste livro. Primeiro são as guerras judaicas, que é esse conflito dos judeus aí no ano 70, nesse período, né, com os romanos. As antiguidades judaicas, em que ele vai relatar toda essa trajetória do povo de Israel como povo eleito.
O escrito contra Apion, que era um grego importante, um filósofo da época, e a autobiografia, né, a história de Flávio Joséfo por si mesmo, que também é muito legal. É um historiador contando a sua vida, né? E isso vai trazer uma identificação importante, porque ele vai se defender contra as acusações que de que ele teria sido responsável pela guerra. Ele compôs as guerras judaicas, que aqui é a segunda parte do livro, Guerra dos Judeus contra os Romanos. Ele compôs esse texto em aramaico, originalmente, mas foi encorajado a traduzir esse texto, esse livro, para o grego, e ele próprio fez. Então, passou para o pensamento grego. Isso ele fez entre os anos 79 e 81 depois de Cristo. E foi esta versão grega que chegou até nós. Então nós falamos, temos contato com o Joséfo grego, o texto grego. Alguns acham que ele escreveu esses livros por remorso, pelo modo suspeito como salvou a sua vida lá na Galileia. Mas é mais provável que seja uma obra encomendada. Sendo ainda numerosos os judeus no Império Romano e esboçando-se novas revoltas, era preciso dissuadir qualquer tentativa de insurreição. Então seria este livro, relatando a guerra contra os romanos, a guerra dos judeus, a melhor forma de dissuadir os judeus a combater o Império Romano? A melhor forma, então, é esse relato da guerra na Judéia. E quem melhor do que Joséfo para fazê-lo? Ele esteve ali, ele esteve presente nesses acontecimentos. A segunda obra, que está aqui também, é as Antiguidades Judaicas. Aqui nesse texto vem como primeiro livro, primeira parte. Nas Antiguidades Judaicas, ele narra a história dos judeus desde os primórdios até a deflagração dessa guerra no ano 70. Ela também foi escrita em grego. Ficou pronta lá no ano 93 depois de Cristo. Então aqui ela vem primeiro, mas é interessante ler cronologicamente. Dá até ânimo para o leitor, né? Porque se você começar as Antiguidades Judaicas, você tem que ter tá bem animado, porque é muito longa. Ele resgata os textos bíblicos complementando e assim por diante. Joséfo, como qualquer judeu da sua época, ele sofre muito com a ignorância e o desprezo que o mundo greco-romano tem para com os judeus e os seus costumes, tradições, religião, crença. Eles são julgados a partir dos padrões culturais gregos e romanos. E os costumes alimentares, os rituais judaicos causavam profunda estranheza, escândalo nos judeus e romanos. Então a sua história era vista como mítica e absurda, a história dos judeus, a sua origem desfigurada por feroz antissemitismo. Então é interessante ele resgatar isso para mostrar, não, os judeus não são isso que vocês falam. O objetivo de Joséfo com esta obra é, portanto, mais que informar, defender seu povo e impressionar os romanos através de uma história milenar. Mostrar que é um povo antigo, um povo querido por Deus, um povo que tem cultura, que tem filosofia, religião. Mostrar a antiguidade das origens era, na sua época, fundamental para qualquer povo e que queria ser respeitado dentro do mundo romano, greco-romano. Um exemplo do antissemitismo que florescia no século I depois de Cristo é o que se manifesta entre escritores egípcios helenizados de Alexandria, entre os quais esse Apion, que era um egípcio helenizado. Então, por isso que eu falei que ele era grego. É contra ele que Joséfo, então, vai escrever um outro livro chamado Contra Apion, em 95 depois de Cristo. Está aqui também como apêndice. Ali, Joséfo vai contestar como falsas as ideias difundidas em Roma por esse popular autor. Apion, de origem egípcia, era escritor e professor grego, famoso como mestre em Homero, conhecia Ilíada, estudioso da Odisseia, e também era autor de uma obra sobre a história do Egito, com grande influência na formação da opinião política culta de sua época. Então é contra esse Apion que Flávio Joséfo vai escrever também aqui. Nas palavras de um estudioso sobre Flávio Joséfo, o Jacob Ginsberg, contra Apion, ele diz:
É uma das melhores realizações literárias de Joséfo. Foi escrita com grande veemência e é uma peça de defesa apaixonada, mas autêntica. Contém na segunda parte um esforço compreensivo das concepções de vida e dos costumes religiosos e legais dos judeus. Então, uma obra muito importante dentro aqui do pensamento de Flávio Joséfo. E fora a autobiografia, que também está aqui, em que ele vai reafirmar que ele não é traidor do povo judeu, dando destaque para esse período em que foi governador na Galileia. Se fossem levados em conta exclusivamente os judeus, talvez a obra de Joséfo jamais tivesse chegado até nós. Ele só é citado na literatura judaica a partir do século X. Em contrapartida, seus escritos interessam os cristãos. Então, de modo especial, foram difundidos entre os cristãos desde cedo. Começaram os grandes padres a utilizar e a citar Flávio Joséfo. Orígenes, Jerônimo e muitos outros viram em Joséfo um complemento ao Novo Testamento, já que havia sido quase contemporâneo de Jesus e dos apóstolos na Judéia. E nos textos ele fala de Herodes, fala de Pilatos, e a sua preocupação é mostrar a antiguidade da religião judaica, e essa antiguidade vai ao encontro das preocupações da apologética cristã. Então, o povo cristão nasce dos judeus. Então, ele identifica aqui o Joséfo, Moisés, por exemplo, como sendo anterior aos filósofos gregos. Então, isso é muito legal. Flávio Joséfo resgatar essa importância judaica, resgatar esta história dos judeus que o cristianismo depois vai usar. Vai citar muito Flávio Joséfo, mas aqui, como está dizendo, né, mais do que os judeus. Nós não saberíamos quase nada a respeito do povo judeu durante os 2 últimos séculos de sua existência nacional sem Joséfo. E nada do contexto histórico em que nasceu o cristianismo se não fosse Flávio Joséfo. Então ele deu um impulso, um avanço nesse contexto judaico de nascimento do cristianismo. E a obra ela foi relida e lida no Ocidente da Renascença até o século XIX. A cristandade via em Flávio Joséfo o único historiador judeu que mencionou a existência de Jesus, num trecho assim, muito importante. Então ele fala desse Jesus, fala que Jesus ressuscitou, e isso também vai mostrar assim a sua abertura ao novo, né? Ele, como judeu, se abre a essa presença aí de Cristo que abalou, vamos dizer assim, aquele mundo da Palestina antiga. Agora, podemos nos perguntar diante dessa obra, ele estava com remorso? Ele fez uma catarse ou uma racionalização da história? Então a maneira como salvou a sua vida lá na Galileia deixou remorso na alma de Joséfo. Desta dor na consciência nasceu sua obra literária. Então ele tinha tamanha necessidade de se justificar que por isso mesmo torna-se suspeito. 9/10 desta autobiografia são dedicados aos poucos meses em que ele exerceu as funções de governador na Galileia, e Joséfo nos fornece, com 20 anos de distância, na Guerra Judaicas, na autobiografia, 2 relatos paralelos. Um na terceira pessoa, lá nas Guerras Judaicas, e o outro na primeira pessoa, na autobiografia, entre os quais subsistem divergências não desprezíveis. Por ter querido demais justificar-se, Joséfo abre a porta para o pior inimigo do historiador, que é a dúvida da posteridade. Como olhar para os textos desse homem, né? Olhar de que maneira? Com suspeita? É difícil determinar com precisão o papel que teve nos acontecimentos, pois a fonte disponíveis são seus próprios escritos, onde tentou simultaneamente demonstrar a sua integridade como líder judeu e patriótico de sua nação, e também a devoção a Roma. Ele estava em Roma escrevendo tudo isto. São as fontes mais autorizadas da história judaica nos primeiros séculos, antes e depois do início da era cristã. Então é muito legal você ler isso aqui, você adentrar nesse contexto histórico pós-Novo Testamento, alguém que conviveu ali muito perto com Jesus e os apóstolos. Os judeus destruíram-se por causa de suas divisões sectárias de Joséfo. Deus os castigou, dando aos romanos uma força irresistível. Este é o tema de A Guerra Judaica.
Então, Deus castigou o povo judaico. Joséfo relatou fatos dos quais foi testemunha, esclareceu-os, porém remontando ao passado até a revolta dos Macabeus no século II a.C. E não é por acaso que este é seu primeiro livro, narrando aí a história das guerras judaicas desde os Macabeus, pois além de narrar acontecimentos, tratou de justificar sua própria atuação, que era alvo de violentas acusações por várias correntes judaicas. Então ele viveu lá em Roma com essa pressão na cabeça, né? Sempre acusado pelas correntes judaicas de traidor. A seguir, ele viu-se instado a expandir o relato numa história do seu povo. Aí então ele parte para as antiguidades judaicas, desde o começo até o seu tempo. No dizer do Ginsberg, o estudioso de Flávio Joséfo, as antiguidades judaicas apresentam narrativas fabulosas, erros, contradições, revoluções que mesclam-se com dados preciosos que denotam conhecimentos profundos da história e das tradições judaicas, e que a arqueologia moderna vem comprovando de maneira às vezes surpreendente. Então, hoje lança-se um olhar para a história a partir de Joséfo. Os arqueólogos também conseguem entender todo esse processo de evolução das guerras judaicas do povo judeu. Ainda hoje é não só um repositório literário, um clássico da historiografia antiga, como um dos principais anais do passado de Israel. Então esse livro é muito importante, tal como Heródoto lá nas guerras médico-persas, né? As guerras dos gregos contra os persas. Heródoto também participou de alguns eventos e era contemporâneo de algumas coisas ali daquelas guerras dos gregos. Então são dois historiadores muito importantes para entendermos o mundo antigo. Justo de Tiberíades, que era um antigo companheiro de luta e rival de Flávio Joséfo lá na Galileia, ele contestou o papel do Flávio Joséfo na guerra. Mas Flávio Joséfo se justificou publicando então a sua vida ou autobiografia, que ele acrescentou como um apêndice às guerras, às antiguidades judaicas. Nessa vida, acima de tudo, ele faz uma autodefesa política. Parte do tormento que lhe ia na alma, e isso vai transparecer principalmente em textos em que ele coloca um discurso nos lábios de um dos chefes que se manteve leal até o fim. É como se nesse personagem Flávio Joséfo estivesse falando também da sua posição diante do mundo romano. No mundo greco-romano vigorava considerável antissemitismo, particularmente entre os intelectuais pagãos que não entendiam a religiosidade obstinada dos judeus, como eu mencionei atrás, né? Essa crítica às tradições, às crenças judaicas. Então Joséfo retoma o trabalho para demonstrar a antiguidade e a tradição bíblica e para defender os valores do judaísmo. Contra Apion, ele retoma também um pouco disso. Talvez o fundamental e o principal da fama duradoura de Joséfo como historiador seja o respeito que suas obras eram tidas pela Igreja Católica. Então, eruditos, historiadores modernos, cristãos e judeus, todos se debruçaram sobre esses relatos e perceberam aqui uma riqueza muito grande. Perceberam aqui uma história densa sobre um período importante da história, né, que é a vinda de Cristo ao mundo, a presença de Cristo histórico no mundo. Assim como outro judeu, Fílon, filósofo de Alexandria, Joséfo, embora nunca tenha renegado a sua origem, sua fé, Joséfo tornou-se um filho perdido para o judaísmo. Seja pela sua suspeita de traição, por viver com os vencedores em Roma, ou por ter escrito a sua obra em grego, ou por ter sido adotado pela igreja desde os primórdios. Então a questão aqui persegue Joséfo em vários pontos, né? Mora com os romanos, os vencedores, tem amizade com a igreja, é acolhido pela igreja. Tudo isso vai pesar na vida dele, né? Seria suspeito de traição, escreveu a obra em grego. Então tudo isso está mostrando uma abertura para culturas novas, uma posição que não foi muito assim acolhida pela tradição judaica. Para abordar a sua época, os historiadores de Roma se serviam dos autores latinos, restringindo Joséfo a um papel de cronista dos assuntos da Judéia.
apesar da importância do seu testemunho. Caluniado ou suspeito de parcialidade, que historiador não é, né? Quando narra os fatos vividos, quando ele está ali presente, reivindicava para si com orgulho. Olha o que ele diz: o historiador que merece elogios é aquele que registra fato cuja história nunca foi escrita e que elabora a crônica de seu tempo para gerações futuras. Então ele esteve ali e em sua vida póstuma ele assumiu, né, os rostos mais diversos, de defensor da fé a semeador da dúvida. Há cerca de um século, os historiadores utilizam Flávio Joséfo como fonte principal para o período que ele cobre em seus textos e sentem-se como obrigados a fazer por Joséfo o que não lhes ocorreria fazer por nenhum outro historiador antigo: julgar o homem. Porque além dele passar pelos fatos também, ele tem essa posição de abertura, né? Mesmo sendo judeu, para outras culturas, revelando assim uma parcialidade ou ao mesmo tempo uma abertura, né, para trazer os fatos para a história. A parcialidade do autor levou os historiadores a isso, a julgar Joséfo como pessoa. Paralelamente, os circos sionistas redescobrem Joséfo, mas com certo constrangimento. Seria preferível um herói para contar a história aí dos judeus em Massada, que resistiram aos romanos, suicidaram pulando da montanha? Então, seria preciso um herói ali, como aquele povo? Em vez disso, o narrador tratava-se de um adversário dos heróis, cuja coragem ele admirava. Então, ao mesmo tempo que ele está junto dos judeus, ele tem uma admiração aí pelos romanos. Para ser um herói era preciso que ele tivesse morrido em Jotapata, lá na Galileia. Mas se ele tivesse morrido, não teríamos esses escritos, não teríamos nada disso aqui. Devemos lamentar a morte, a não morte de um herói? José seria um herói, mas é interessante observar, ele não morreu, mas nos legou esses escritos maravilhosos. Não morreu lá em Jotapata nessa revolta, mas morreu sim cerca do ano 100 depois de Cristo em Roma. Então, quem quer adentrar esse período pós ressurreição de Jesus, enfrentamento dos judeus diante do Império Romano, leiam a história dos Hebreus de Flávio Joséfo. Um abraço, até mais.